Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Chegada em Enganim. O plano de Judas de Iscariotes para frustrar uma armadilha. O clima realmente cumpriu sua promessa e se transformou em uma garoa persistente e sombria. Aqueles que estão em carroças estão bem protegidos, mas aqueles que estão viajando a pé ou em burros se molham e ficam incomodados com isso, principalmente aqueles que estão não apenas com a água molhando suas cabeças e ombros, mas também com a lama que está se tornando cada vez mais aquosa, e portanto encharca suas sandálias, gruda em seus tornozelos e espirra suas vestes. Os peregrinos puxaram sobre suas cabeças mantos ou cobertores, que dobraram ao meio e parecem monges encapuzados. Jesus e João, que estão a pé, estão encharcados, mas eles tomam mais cuidado em proteger suas bolsas, contendo suas roupas extras, do que a si mesmos. Eles chegam assim a Enganim e começam a procurar os apóstolos, separando-se para encontrá-los mais cedo. E é João quem os encontra, isto é, ele encontra Tiago de Zebedeu, que havia comprado provisões para o sábado. Estávamos preocupados, e se vocês não tivessem vindo, nós voltaríamos a pé, apesar de ser sábado. Onde está o mestre? Ele está procurando por vocês. O primeiro a encontrá-los é para ir até a casa do ferreiro. Então, olhem, estamos hospedados naquela casa. Ela é uma boa mulher com 3 filhas. Vá até o mestre imediatamente e voltem. Tiago abaixa a voz e sussurra, olhando ao redor. Há muitos fariseus, e eles certamente são mal intencionados. Eles nos perguntaram por que ele não estava conosco. Eles queriam saber se ele tinha ido na frente ou estava atrás. A princípio dissemos, não sabemos. Eles não acreditaram em nós, e eles estavam certos, porque como podemos dizer que não sabemos onde ele está? Então o Iscariotes, ele não é tão escrupuloso, disse, ele está à nossa frente. E como eles não estavam convencidos e perguntaram com quem, com o quê, quando ele tinha ido, porque sabiam que na sexta-feira passada ele estava perto de Giscala, ele disse, ele embarcou em Ptolemaida e assim nos precedeu. Ele desembarcará em Jope e entrará em Jerusalém pela porta de Damasco, e irá imediatamente ver José de Arimateia, em sua casa em Bezeta. Mas por que tantas mentiras? Pergunta João, que fica escandalizado. Quem sabe? Nós também dissemos a ele, mas ele riu, dizendo, olho por olho, dente por dente, e mentira por mentira, desde que o mestre esteja seguro. Eles estão procurando por ele para machucá-lo, eu sei. Pedro ressaltou que ao mencionar o nome de José, ele poderia causar problemas para ele. Mas Judas respondeu, eles correrão para lá e vendo o espanto de José perceberão que não é verdade. Eles odiarão vocês, então, por fazerem deles tolos. Nós objetamos, mas ele riu e disse, eu não dou a mínima para o ódio deles, eu sei como tornar isto inofensivo. Mas vá, João, tente encontrar o mestre e venha com ele. A chuva está nos ajudando, pois os fariseus estão dentro de casa, para não molhar suas vestes volumosas.
João entrega sua bolsa ao irmão e está prestes a sair, mas Tiago o segura para dizer a ele: E não mencione as mentiras de Judas ao mestre. Mesmo que tenham sido ditas com um bom propósito, ainda são mentiras, e o mestre odeia a falsidade. Eu não vou contar a ele. E João se vai. O que Tiago disse é verdade, pessoas ricas já estão em casa, apenas pessoas pobres estão se movimentando nas ruas, procurando abrigo. Jesus está em um saguão perto da forja. João se aproxima dele e diz: Venha depressa, eu os encontrei, poderemos vestir roupas secas. Ele não diz mais nada para justificar sua pressa. Eles logo chegam à casa, eles entram pela porta entreaberta. Imediatamente atrás dela estão os 11 apóstolos, que se aglomeram em volta de Jesus, como se não o vissem há meses. A dona da casa, uma mulherzinha murcha e encolhida, os espia por uma porta entreaberta. Paz a vocês, diz Jesus sorrindo, e ele os abraça a todos com o mesmo carinho. Todos falam ao mesmo tempo, desejando contar a ele tantas coisas, e Pedro grita: Fiquem quietos e deixe-o ir. Você não vê como ele está molhado e cansado? E ele diz ao mestre: Eu mandei preparar um banho quente para você, e me dê seu manto molhado e roupas quentes. Eu os tirei da sua bolsa. Ele então se vira para a parte interna da casa e grita: Ei, mulher, o hóspede chegou. Traga a água, porque eu cuidarei do resto. E a mulher, tão tímida quanto todos os que sofreram, e é claro, pelo seu semblante, que ela sofreu, passa pelo corredor silenciosamente, seguida por 3 meninas que são como ela em magreza e semblante, para ir até a cozinha e pegar os caldeirões cheios de água fervente. Venha, mestre, e você também, João. Você está tão frio quanto corpos afogados. Eu tinha um pouco de zimbro fervido com vinagre e coloquei na água. É bom para você. De fato, o cheiro de vinagre e outros aromas se espalharam dos caldeirões conforme eles passavam. Jesus entra no pequeno quarto, no qual estão 2 grandes tinas, ou seja, 2 pequenas cubas de madeira, provavelmente usadas como tanques de lavar roupa. Olha para a mulher saindo com suas filhas e ele a cumprimenta. Paz para você e suas filhas, e que o Senhor a recompense. Obrigada, Senhor. Ela responde e se afasta. Pedro entra com Jesus e João. Ele fecha a porta e sussurra: Lembre-se de que ela não sabe quem você é. Somos peregrinos, todos nós, e você é um rabino. Somos seus amigos. O que é verdade, afinal, não é? Claro. É apenas uma verdade meio escondida. Muitos fariseus e muito interessados em você. Haja de acordo, falaremos mais tarde. E ele os deixa sozinhos e volta para seus companheiros que estão sentados em uma pequena sala. E agora, o que diremos ao mestre? Se dissermos a ele que mentimos, ele ficará triste. Mas não podemos esconder a verdade dele, diz Pedro. Não se sacrifique. Eu menti e vou contar a ele. E você vai deixá-lo ainda mais triste. Você não percebeu como ele está deprimido? Sim, eu notei, mas isso é porque ele está cansado. Em todo caso, eu também posso dizer aos fariseus: eu menti para vocês. Isso é uma ninharia. O importante é que ele não sofra. Eu não diria nada a ninguém. Se você contar a ele, você não manterá isso em segredo. Se você contar a eles, você não será capaz de salvá-lo de suas armadilhas, observa Filipe. Veremos, diz Judas confiantemente. Pouco tempo depois, Jesus entra vestindo roupas secas e refrescado pelo banho. João o segue. Eles falam de tudo o que aconteceu ao grupo apostólico e ao mestre e João. Mas ninguém menciona os fariseus até que Judas diz: Mestre, eu sei com certeza que aqueles que te odeiam estão te procurando, e para te salvar espalhei o boato de que não estás indo para Jerusalém pela rota usual, mas pelo mar até Jope. Eles correrão para lá, ha. Mas por que mentem? E por que eles mentem?
Mas eles são eles, e tu não és, não deves ser como eles. Mestre, eu sou apenas uma coisa, alguém que os conhece e que gosta de ti. Queres ser arruinado? Estou pronto para impedir isso. Escuta-me com atenção e ouve meu coração falar a ti através das minhas palavras. Você não sairá daqui amanhã. Amanhã é o sábado. Está bem, mas você não sairá, você descansará, você... Tudo menos o pecado, Judas. Nenhuma consideração me fará concordar em negligenciar a santificação do sábado. Eles, deixe-os fazer o que quiserem, eu não pecarei. Se eu pecasse, além do meu pecado que pesaria sobre mim, eu colocarei em suas mãos uma arma para me arruinar. Você não se lembra que eles já dizem que eu violei o sábado? O mestre está certo, dizem os outros. Está bem, você pode fazer o que quiser no sábado, mas não com relação à estrada. Não vamos pegar a estrada que todos pegam, mestre. Ouça-me. Desorientei-os. Agora ouça o que você sabe exatamente, já que fala tanto. Grita Simão, sacudindo seus braços curtos. Mestre, diga a ele para falar. Pai, Simão, se seu irmão tem conhecimento de um perigo, que pode ser um risco para ele também, e ele nos avisa sobre isso, não devemos tratá-lo como um inimigo, mas devemos ser gratos a ele. Se ele não pode nos contar tudo, porque isso pode envolver terceiros, que não são ousados o suficiente para tomar a iniciativa de falar, mas ainda são honestos o suficiente para não permitir um crime, porque você quer forçá-lo a falar. Então deixe-o falar, e eu aceitarei o que for bom em seu projeto, e rejeitarei o que não for bom. Fale, Judas. Obrigado, mestre. Você é o único que me conhece pelo que eu sou. Eu estava dizendo, poderíamos prosseguir com segurança dentro das fronteiras de Samaria, porque Roma governa mais em Samaria do que na Galileia e na Judéia, e aqueles que odeiam você não desejam ter problemas com Roma. Mas eu digo que para confundir os espiões, não devemos seguir a rota direta, mas, partindo daqui, devemos voltar nossos passos em direção a Dotã, e então, sem ir para Samaria, devemos cortar o país e passar por Siquém, depois descer para Efraim, ao longo do monte Adumim, e Querite, e então prosseguir para Betânia. Uma estrada longa e difícil, especialmente se chover. Perigoso, os Adumins. Vocês parecem estar procurando perigo. Os apóstolos não estão entusiasmados. Mas Jesus diz, Judas está certo, iremos por ali. Depois teremos tempo para descansar. Ainda tenho outras coisas a fazer antes que a hora chegue e seja perfeita. E não devo, por estupidez, colocar-me nas mãos deles, até que tudo esteja cumprido. Portanto, chamaremos Lázaro. Ele certamente está muito doente e está esperando por mim. Vocês podem comer suas refeições. Estou me retirando. Estou cansado. Nem um pouco de comida? Você não está doente, está? Não, Simão, mas eu não durmo em uma cama há 7 noites. Adeus, meus amigos, a paz esteja com vocês. E ele se retira. Judas está muito feliz. Veja, ele é humilde e justo e não rejeita o que sente ser certo. Sim, mas você acha que ele está feliz? Realmente feliz? Eu não, mas ele percebe que eu estou certo. Gostaria de saber como você conseguiu se familiarizar com tantas coisas. E ainda assim, você sempre esteve conosco. Sim, e você cuida de mim como se eu fosse uma fera perigosa. Eu sei, mas não importa. Tenha isso em mente. Também um mendigo e até mesmo um ladrão podem ser úteis para descobrir coisas. E uma mulher também. Falei com o mendigo e o ajudei. E falei com o ladrão e descobri. E com uma mulher. E quantas coisas uma mulher pode saber? Os apóstolos atônitos se entreolham. Eles lançam olhares curiosos um para o outro. Quando? Onde Judas descobriu e entrou em contato? Ele ri e diz, e eu falei com um soldado, sim, porque a mulher tinha dito tanto, a ponto de me fazer ir até o soldado, e ele confirmou, e eu fiz as pessoas saberem. Tudo é permitido quando é necessário,
também cortesãs e soldados. Você é, exclama Bartolomeu, reprimindo o que estava prestes a dizer. Sim, eu, nada mais do que eu mesmo, um pecador segundo vocês, mas eu, com todos os meus pecados, sirvo ao Mestre muito melhor do que vocês. Em todo caso, se uma cortesã sabe o que os inimigos de Jesus querem fazer, significa que eles vão até as cortesãs, ou eles os têm, bailarinas ou mímicos, para se divertirem. E se os tiverem por perto, eu também posso tê-los, viu? Ela foi útil para mim. Vocês devem considerar que nas fronteiras da Judéia ele poderia ter sido pego. E já que evitei isso, vocês deveriam dizer que eu fui sábio. Eles estão todos pensativos e comem a comida desanimadamente. Então Bartolomeu se levanta. Aonde você vai? Procurá-lo. Não acredito que ele esteja dormindo. Vou levar um pouco de leite morno para ele. E verei. Ele sai e fica ausente por algum tempo. Ele volta. Ele estava sentado na cama e estava chorando. Você o entristeceu, Judas. Exatamente como eu pensava. Ele disse isso? Eu irei e explicarei. Não, ele não disse isso, pelo contrário, ele disse que você também tem seus méritos, mas eu o entendi. Não vá, deixe-o em paz. Vocês são todos tolos, ele sofre porque é perseguido e impedido em sua missão, essa é a razão. Responde Judas em tom rebelde. E João confirma. Isso é verdade, ele também chorou antes de se juntar a vocês. Ele está sofrendo amargamente, também por causa de sua mãe, seus irmãos, os infelizes camponeses. Oh, que tristeza profunda! Diga-nos. É doloroso deixar sua mãe e ver que ele não é compreendido, que ninguém o entende, e lhe entristece que os camponeses de Joanã. Sim, é realmente triste vê-los. Estou feliz que Margian não os tenha visto. Ele teria sofrido e odiado o fariseu, diz Pedro. Mas meus irmãos fizeram Jesus sofrer novamente? Pergunta Judas Tadeu severamente. Não, pelo contrário, eles se encontraram e falaram afetuosamente, e se separaram em paz, e com boas promessas. Mas ele gostaria que eles fossem como nós, e mais do que todos nós, ele gostaria que todos nós estivéssemos convencidos de seu reino e de sua natureza. E nós... Mas João não diz mais nada, e o silêncio desce sobre o pequeno quarto iluminado por uma lâmpada de chama dupla que ilumina 12 diferentes rostos pensativos. Caminhando com um pastor samaritano, cuja fé é recompensada. Não sei dizer em que parte de Samaria estamos. Certamente estamos bem no meio das montanhas samaritanas, embora estas não sejam as mais altas. As mais altas, na verdade, estão mais ao sul, com seus topos íngremes subindo em direção ao céu, que agora clareou. Os apóstolos estão se mantendo o mais perto possível de Jesus, enquanto caminham, mas o caminho, um atalho, não permite que eles façam isso com muita frequência, e o grupo se forma e se desfaz continuamente. Muitos pastores estão nas montanhas com seus rebanhos, e os apóstolos se dirigem a eles para descobrir se o caminho é o certo para levá-los à trilha de caravanas que do mar vai para Pela. Embora sejam samaritanos, eles respondem às perguntas sem nenhuma grosseria. Ao contrário, um deles, numa junção de caminhos que correm em todas as direções e se bifurcam novamente em mais ramificações, diz: Em breve descerei ao vale, descansem um pouco, e então poderemos partir juntos. Se vocês se perderem nestas montanhas, não seria uma coisa boa. Ele abaixa a voz e acrescenta: salteadores de estrada. E olha ao redor como se estivesse com medo de que eles pudessem estar perto dele e ameaçá-lo. Então, quando está tranquilo, ele diz: eles descem das encostas do monte Gerizim e do monte Ebal, e se espalham nestes dias de peregrinações, e estão sempre ativos, apesar dos romanos reforçarem as guardas nas estradas, porque sempre há pessoas que evitam estradas movimentadas para viajar mais rápido ou por outras razões.
Vocês têm muitos patifes, hein? Observa Filipe com um sorriso significativo. Você, um galileu, você acha que eles são samaritanos? Responde o pastor ressentido. O Iscariotes intervém, pois sente que é seu dever evitar todo incidente desagradável, pois ele foi o promotor da mudança de itinerário, e diz: Não, é porque as pessoas sabem que vocês são hospitaleiros e, portanto, aqueles que fizeram más ações em outros lugares vêm aqui em busca de abrigo. É como se todo lugar fosse uma cidade de refúgio. Os malfeitores sabem muito bem que ninguém, galileus ou judeus, os seguiria até aqui, e eles se aproveitam disso. E a natureza também os auxilia, todas essas montanhas. Ah, pensei que você estivesse considerando. As montanhas, é claro, servem ao seu propósito. As duas mais altas particularmente, sim, mas quantas vêm das montanhas Adumim e do desfiladeiro de Efraim? Pertencem a todas as raças, hein? E os soldados romanos são astutos. Eles não vão desalojá-los. Somente cobras e águias estão cientes de suas tocas e podem alcançá-las. E coisas terríveis são relatadas. Mas sentem-se, eu vos darei um pouco de leite. Eu sou samaritano, mas também conheço o Pentateuco, e eu não ofendo aqueles que não me ofendem. Vocês não ofendem, e ainda assim são galileus e judeus, mas eles dizem que um profeta se levantou para nos ensinar como amar uns aos outros. Se eu não considerasse que, de acordo com os escribas e fariseus de Israel, somos amaldiçoados, assim eles dizem, eu diria que os grandes profetas que nos amaram, embora sejamos samaritanos, voltaram nele, como algumas pessoas dizem, para amar mais uma vez. Mas eu não acredito. Aqui está o leite, mas eu gostaria de conhecer esse profeta. Eles dizem que o outro profeta, aquele que se refugiou em nossas fronteiras e a quem não traímos, aqueles que nos insultam devem se lembrar disso. Disse que este profeta é maior do que Elias. Ele o chamou de Cordeiro de Deus, o Cristo. E alguns samaritanos de Siquém falaram com ele, e agora contam grandes coisas sobre ele. E muitas pessoas foram para as estradas principais esperando por ele, porque pensam que ele pode passar por lá. Não, é a primeira vez que isso acontece. Também alguns judeus, fariseus e doutores nos questionaram em todas as cidades, dizendo que se o víssemos deveríamos correr na frente dele para avisá-los que ele está chegando porque eles querem dar-lhe uma grande recepção. Os apóstolos se olham furtivamente, mas sabiamente permanecem em silêncio. Judas, com seus olhos escuros brilhantes, cheios de luz triunfante, parece estar dizendo: Vocês ouviram isso? Agora estão convencidos de que eu estava certo? O pastor continua a falar. Vocês certamente o conhecem. De onde vocês vêm? Da Alta Galileia, responde Judas imediatamente. Ah, você não é galileu. Viemos de todos os lugares, fomos em peregrinação aos túmulos dos doutores. Ah, talvez vocês sejam discípulos, mas este homem não é um rabino? Ele diz apontando para Jesus. Nós somos discípulos, você está certo. Sim, este homem é um rabino. Mas você sabe que um rabino difere do outro. Eu sei, ele é certamente jovem e ainda tem muito a aprender com os grandes doutores do seu tempo. E há um toque de desprezo no adjetivo possessivo. Mas Judas, que está sempre pronto para responder, é maravilhosamente submisso. Os outros não falam. Jesus parece absorto em pensamentos. Então a observação pungente não provoca resposta. Judas de fato diz sorrindo. Ele é muito jovem, de fato, mas ele é o mais sábio de todos nós. E para pôr fim à conversa que poderia se tornar perigosa, ele diz: Vocês têm que ficar aqui muito mais tempo? Porque gostaríamos de estar no vale à noite. Não, estou indo, vou reunir as ovelhas e voltar. Tudo bem, enquanto isso seguiremos em frente. E ele se levanta com os outros e segue o caminho imediatamente. Quando o matagal está entre ele e o pastor, ele ri, dizendo:
Como é fácil provocar as pessoas, e agora você está convencido de que eu não estava mentindo e não fui tolo? Não, você não estava mentindo, mas você mentiu agora. Mentir? Não. Como você pode dizer isso, Felipe? Eu sabia como falar a verdade, evitando que ela se tornasse prejudicial. Não viemos da Alta Galileia? Não viemos de todos os lugares? Não fomos um dia venerar os túmulos dos doutores e fomos apedrejados? E não nos aproximamos deles também em nossa última jornada em direção às de Escala? Por acaso neguei que Jesus é um rabino? Por acaso disse que ele não é o mais sábio de todos nós? Ao dizer isso, eu estava pensando, e meu coração estava se alegrando, que ao dizer nós, eu estava ofendendo os rabinos, que são todos inferiores ao mestre. Embora não pensem assim, e eu estava fazendo o papel de bobo do pastor. Ha. É preciso saber dizer as coisas, e pode-se dizer tudo sem pecar e sem causar nenhum dano. Judas de Alfeu faz uma careta de desgosto e diz: no que me diz respeito, ainda é uma mentira. Claro, eu fiz isso, mas você o ouviu, hein? Eles deixaram de lado os preconceitos, o desgosto, a arrogância, para dizer aos samaritanos que os informassem da passagem do Mestre, para que pudessem recebê-lo nas fronteiras. Que boas-vindas! Bem-vindos! Eles também pensaram e falaram de algo verdadeiro enquanto mentiam. Judas de Queriote está certo, diz Tomé. Jesus se vira e diz: sim, suas palavras eram enganosas e odiosas, mas dizer uma coisa por outra, mesmo que para um bom propósito, é sempre censurável. Você acha que o Senhor precisa de tal comportamento para proteger seu Messias? Não minta mais, nem mesmo para um bom propósito. A mente se acostuma a imaginar mentiras e os lábios a pronunciá-las. Não, Judas, evite ser insincero. Eu vou, mestre. Mas vamos ficar quietos agora, o pastor está correndo para se juntar a nós. De fato, o pastor chega empurrando suas ovelhas para a frente, que, sentindo o rebanho próximo, começam a correr com seu andar cambaleante, balindo, empurrando umas às outras, forçando seu caminho através dos apóstolos, que quase são varridos para longe. Ele é seguido pelo jovem pastor e pelo cão, e ele para somente quando, com a ajuda do menino e do cão, ele consegue segurar as ovelhas, reunindo-as para que elas não se espalhem e vão para o vale sozinhas. Elas são os animais mais estúpidos da terra, mas elas são tão úteis, ele diz, enxugando o suor, e acrescenta com um suspiro: se Rubem ainda estivesse aqui, mas com este menino apenas... Ele balança a cabeça, abaixando-se atrás de suas ovelhas, que o cão e o menino à frente do rebanho estão mantendo juntas. E falando consigo mesmo, ele diz: se eu soubesse onde encontrar esse profeta, embora eu seja um samaritano, eu falaria com ele. E o que você diria a ele? Pergunta Jesus. Eu diria: eu tinha uma esposa tão boa quanto a água da montanha é para um homem sedento, e o Altíssimo a tirou de mim. Eu tinha uma filha tão boa quanto sua mãe. Um romano a viu e quis se casar com ela e a levou embora. Eu tive meu filho primogênito, e ele era tudo para mim. Ele escorregou montanha abaixo em um dia chuvoso e quebrou as costas, e está imóvel, e agora ele também ficou doente, com uma doença interna, e os médicos dizem que ele vai morrer. Não vou perguntar a você por que o Pai Eterno me puniu, mas imploro que cure meu filho. E você acredita que ele poderia curá-lo para você? Eu certamente acredito, mas eu nunca o verei. Por que você tem certeza? Ele não é um samaritano. Ele é um homem justo, ele é o Filho de Deus, assim dizem. Vocês, em seus pais, ofenderam a Deus. Isso é verdade, mas também é dito que Deus perdoará o pecado do homem enviando o Redentor. Esta promessa pode ser lida no Pentateuco ao lado da condenação de Adão e Eva. E o livro a repete várias vezes. Se ele perdoar esse pecado, ele não terá misericórdia de mim, que não sou culpado de ter nascido samaritano? Acho que se o Messias ouvisse minha tristeza, ele sentiria pena de mim. Jesus sorri, mas não diz nada.
Os apóstolos também sorriem significativamente, o que, no entanto, não é notado pelo pastor. Então esse menino não é seu filho? Pergunta Jesus. Não, ele é filho de uma viúva que tem 7 filhos e vive na pobreza. Eu o tomei como assistente. E um filho para que eu não fique sozinho, quando Rubem estiver em seu túmulo. E ele suspira. Mas se seu filho se recuperasse, o que você faria com este? Eu o manteria, ele é bom e sinto pena dele. Ele abaixa a voz dizendo, ele não sabe, mas seu pai morreu nas galés. O que ele fez para merecer isso? Nada deliberadamente, mas sua carroça atropelou um soldado bêbado e foi acusado de fazer isso deliberadamente. Como você sabe que ele está morto? Oh, não se sobrevive muito tempo no remo. Mas notícias definitivas nos foram dadas por um mercador de Samaria, que viu seu corpo morto ser removido das algemas e jogado no mar, além dos pilares. E você realmente o manteria com você? Estou bastante preparado para jurar. Ele está infeliz, eu estou infeliz. E não sou o único a fazê-lo. Outras pessoas levaram os filhos da viúva, que agora ficou com suas 3 filhas. Ainda são muitos, mas é melhor ser 4 do que 12. Mas não preciso jurar. Rubem morrerá. Agora se pode ver a estrada, que está muito movimentada, com peregrinos apressando-se para seus lugares de parada. Logo estará escuro. Vocês têm um lugar para dormir? Pergunta o pastor. Não, realmente. Eu gostaria de dizer a vocês, venham, mas minha casa é muito pequena para todos. Mas o cercado é grande. Que Deus o recompense como se você tivesse me dado hospitalidade. Mas eu continuarei até a lua se pôr. Como você quiser, você não tem medo de se perder? De encontrar pessoas más? A pobreza dos meus companheiros e dos meus me protegerá contra os salteadores. Com relação à estrada, confio no anjo dos peregrinos. Devo ir para a frente do rebanho, o menino ainda não sabe, e a estrada está cheia de carroças. E ele corre na frente para conduzir as ovelhas com segurança. Mestre, o pior está chegando agora, temos que cobrir um trecho da estrada entre as pessoas. Sussurram os apóstolos. Eles estão agora na estrada, atrás das ovelhas que seguem em fila, fechadas entre a encosta da montanha, o cajado do pastor e o cão alerta. O menino está agora ao lado de Jesus, que o acaricia. Eles chegam a uma encruzilhada. O pastor parou o rebanho dizendo, aqui estamos, esta é a sua estrada e aquela é a minha. Mas se você vier em direção à aldeia, encontrará uma mais curta para ir para a próxima aldeia. Olhe, você consegue ver aquele sicômoro enorme? Vá até lá e depois vire à direita. Você verá uma pequena praça com uma fonte e depois dela uma casa, preta de fumaça. É a forja. A estrada está além dela. Você não pode errar. Adeus. Adeus. Foi muito gentil de sua parte e Deus o confortará. O pastor segue seu caminho e Jesus segue o seu. O primeiro está cercado por ovelhas, o último pelos apóstolos. 2 pastores no meio de seus rebanhos. Eles agora estão separados, escondidos por um grupo de casas construídas entre a estrada principal, seguida pelo pastor, e a viela que passa por uma parte pobre da aldeia, a mais pobre, eu acho, silenciosa, solitária. Os pobres já estão dentro de casa e as lareiras nas cozinhas podem ser vistas através das portas entreabertas. A noite está caindo com a escuridão do crepúsculo. Vamos parar fora da aldeia, diz Judas. Vejo algumas casas ali nos campos. Não, é melhor continuar. Há opiniões diferentes. Eles chegam à fonte, eles correm em direção a ela para se lavarem e encherem seus pequenos frascos. Lá está o ferreiro. Ele está fechando sua oficina negra. E lá está a estrada em direção aos campos. Eles a pegam, mas um grito é ouvido de longe da aldeia. Rabino, Rabino, meu filho, cidadãos, venham, onde está o peregrino?
Eles estão nos procurando, mestre. O que fizeste? Corram, se chegarmos àquela floresta, ninguém mais poderá nos ver. Eles correm por um campo coberto de feno recém-cortado. Chegam a um outeiro que sobem e desaparecem, seguidos pelas vozes, agora numerosas, e por pessoas que se espalharam fora da aldeia, chamando em vez de olhar, porque não se vê muito no crepúsculo. Eles param no sopé do outeiro. Foi o rabino que foi a Siquém, estou lhe dizendo, só poderia ser ele. E ele curou meu Rúben, e eu não o reconheci. Rabino, 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 deixe-me adorá-lo, diga-me onde você está escondido. Apenas o eco responde e parece dizer, Abi, 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 e mudar a última palavra para céu. Mas ele não pode estar longe, diz o ferreiro. Ele passou na minha frente pouco antes de você chegar. E ainda assim ele não está aqui, veja, não há ninguém na estrada. Ele deveria ir por esta. Ele estará na floresta? Não, ele estava com pressa. Então ele busca a ajuda de seu cão. Encontre-os, encontre-os. E por um momento o cão parece ser capaz de descobrir o esconderijo, porque ele se dirige para a floresta depois de farejar o prado. Então o animal para perplexo, com uma pata levantada, seu focinho no ar. Então, decepcionado por não sei o que, ele começa na direção oposta, latindo, e as pessoas correm atrás dele. Oh, bendito seja o Senhor! Exclamam os apóstolos com suspiros de alívio, e eles não podem deixar de dizer ao mestre: Mas o que você fez, Senhor? E eles quase o repreendem por fazê-lo. Você sabe que é perigoso para você ser apontado, e ainda assim você... E eu não deveria recompensar a fé? E não é uma coisa boa que eles pensem que estou na estrada, que de Dotã leva alguém a Pela? Você talvez não queira mais que eles não tenham uma ideia clara sobre nada? Isso é verdade. Você está certo, mas se o cachorro te descobrisse... Ó, Simão, e você acha que aquele que impõe sua vontade, também de longe, sobre doenças e elementos, e expulsa demônios, não é capaz de impô-la a um animal? Agora vamos tentar alcançar a estrada além da curva, e eles não poderão mais nos ver. Vamos! E eles prosseguem quase tateando através do matagal na colina, até que retornam à estrada, uma pequena estrada, toda branca, à luz da lua crescente, e longe da aldeia, agora completamente escondida pela colina. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.